E eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma mensagem ao qual o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Essa mensagem, ela vai mexer com muitos aqui dentro. Mas como o Senhor, Ele é o oleiro e nós somos vasos e vaso de barro, o Senhor sabe o que faz. E entenda que Ele está no controle de tudo. Amém? Eu gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Ezequiel 37. Eu quero ser fiel a essa mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Todos se encontraram? Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a seguir, nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu, ó sabes. Versículo 4. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Hein? Encurve a tua cabeça. Soberano Deus de Israel, não desmerecendo a oração que o teu servo, a tua igreja fez por mim, mas como de costume, Pai. Pai amado, meu Deus, aqui está a tua palavra, aqui está a tua noiva, a tua igreja. E sabemos que uma palavra, uma vírgula, Pai amado, não cai por terra. Pai amado, é a tua noiva. Pai amado, meu Deus, que o Senhor venha cumprir o teu querer, o teu propósito, Pai amado, nesta manhã, sobre a vida de cada um. Independente, Pai amado, que seja, independente qual seja a situação, independente, Pai amado, meu Deus, qual a vivência, mas, Pai amado, meu Deus, o Senhor está e sempre esteve no controle de tudo. Então faça conforme a tua vontade, Pai. Tira todo espírito de dúvida, tira toda incredulidade, tira, Pai amado, meu Deus, todo impedimento, toda barreira, toda seta lançada, Pai, e que venha, Pai amado, meu Deus, mover o sobrenatural sobre a tua casa, sobre a vida, Pai amado, do teu povo nesta manhã, Pai. Pois saberemos que o Senhor é Deus, e iremos adorar e louvar e engrandecer o teu nome, Pai, pois tu és digno de tudo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido para a amada igreja. Me empresta os teus ouvidos, me empresta o teu coração, para que você venha entender a mensagem dessa manhã. Eu quero que você guarde duas coisas. Fala para si mesmo: ainda há esperança. Guarda essa palavra no teu coração aí. Ainda há
esperança. E a segunda palavra é: Deus não desistiu de mim. Guarde essa segunda palavra. Deus não desistiu de mim. E ao decorrer da mensagem, você vai entender qual o objetivo e aonde nós queremos chegar, aonde Deus quer falar conosco através dessa palavra. Amém? Bom, a palavra do Senhor, a qual nós lemos aqui nesta manhã, em Ezequiel capítulo 37, ele vai falar sobre a visão de um vale de ossos secos. Mas para que nós possamos entender, chegar a esta mensagem, nós precisamos voltar lá em Gênesis para entender como tudo ocorreu. A palavra do Senhor diz assim, que Deus, ele formou os céus e a terra e tudo que nele há. Mas faltava algo. E aí Deus criou o homem à tua imagem e semelhança, mandou povoar a terra. Sabemos que o homem, ele caiu no jardim do Éden, mas antes do homem cair no jardim do Éden, o Senhor todos os dias o visitava. E a voz do Senhor, ela ecoava sobre os quatro cantos do jardim do Éden. Imagina você poder falar com o Senhor te visitar todos os dias e perguntar: como é que você está? Como é que foi o teu dia? Apesar que o Senhor não precisa disso, porque o Senhor, ele é onisciente e onipresente. Antes de nós abrirmos a nossa boca e mencionar qualquer palavra, o Senhor já sabe. E o Senhor ainda vai além, a palavra do Senhor vai nos dizer assim que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, diante de Deus. Isso aí você percebe e você analisa, você tem uma analogia da grandeza do Senhor. E o Senhor fez, então colocou no jardim do Éden, o homem pecou, foi expulso do jardim do Éden, mas mesmo assim, era uma criatura do Senhor. Mesmo assim, a promessa do Senhor continuava firme, em pé. E o tempo foi passando, as coisas foram ocorrendo, mas o Senhor jamais esqueceu da tua criação, do teu povo. E nós sabemos que ao decorrer dos anos, do tempo, o Senhor permitiu que o povo fosse levado ao Egito cativo, e lá ficou por muitos e muitos anos. Mas assim, a geração que estava ali, quando foi levada ao Egito, ela morreu. Ficou a segunda geração, a terceira geração. E aí nós podemos perceber que não era a mesma intimidade que a primeira geração tinha com Deus. Porque uma coisa é você viver com o Senhor, outra coisa é você falar apenas, ouvir falar. A geração perdeu o contato, mas mesmo assim ainda se lembrava vagamente do Senhor. Os meus pais falavam, os meus pais. Só que não viveram aquilo. Mas mesmo assim, cativo, que foi permissão do Senhor, a promessa do Senhor ainda estava de pé. E de repente o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito, para cumprir a tua palavra, que era para dar o quê? Uma cidade, dar uma terra que manava leite e mel. E quando o Senhor tirou o povo do Egito através de Moisés, com braço forte, o povo foi para o Egito, saindo do Egito, na verdade, eles viram que o Senhor estava com eles, porque no meio do deserto, imagina no meio do deserto, o Senhor provê
alimento, o Senhor provê água, um sol escaldante, e o Senhor ser a nuvem, e no frio, à noite, ser uma coluna de fogo para esquentar, para não morrer de frio. Isso é providência do Senhor. Mas como todo ser humano é, e se encarne para a inclinação da carne, na verdade, para o ser humano nada está bom, para o ser humano nada está perfeito, sempre ele quer mais, sempre ele quer algo, talvez o carro novo, a casa, mas ele sempre busca algo, porque o ser humano é movido a desafios, a querer. Só que o mais importante não é você o ter, como o mundo fala aí hoje, é você ter a presença de Deus. O mundo pode estar em guerra lá fora, mas quando você está na tua casa e a presença do Senhor se faz latente na tua vida, tudo vai bem. O mar pode estar revolto, mas se o Senhor está no barco da tua vida, está no leme da tua embarcação, calma que você vai chegar num porto seguro. Mas parece que para o ser humano nada está bom. E o povo começou a reclamar, a murmurar contra o Senhor. Era melhor ter ficado lá no Egito, porque lá nós tínhamos que comer, o que beber, tínhamos isso ou aquilo. E o Senhor permitiu que aquele povo andasse muitos anos sobre o deserto, sobre aquela terra. Às vezes você fica afastado dos caminhos do Senhor por um certo tempo. Mas o Senhor, Ele não se esqueceu. O Senhor está de longe vendo assim, eu quero ver até onde Ele vai com a sua altivez. Eu quero até ver aonde Ele vai com as forças do teu braço. Eu quero ver aonde Ele vai, talvez com essa arrogância, com esse nariz empinado. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa ou acha que nós somos superiores a outras pessoas. E aí o Senhor, Ele pega, te coloca numa situação para provar que você é apenas criatura e não é o Criador. Que tem coisas que você consegue resolver com a força do teu braço, mas tem coisas que você precisa do Senhor para resolver. É apenas mais um dia, mas foi mais um dia que o Senhor te concedeu para a honra e glória do nome dEle. Ah, eu vou cantar, porque se eu não cantar, o culto não é o mesmo. Calma. Quem te abençoou, quem te deu o dom, o instrumento, foi Deus, não foi o homem. Que se Deus não te usar, nada vai acontecer, porque quem faz a diferença na vida do homem continua sendo Deus. E às vezes a pessoa acha que talvez é vaso, e muitas vezes é apenas uma vasilha que faz barulho. E vou além. O que Deus gosta de usar é vaso de barro. Porque Ele amassa quando quer, Ele quebra quando quer, e Ele faz conforme Ele quer, porque o vaso tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Não é para a glória do homem, não é para a glória do pastor, não é para a glória da irmã, ou do grupo de louvor, não. A honra e a glória continua sendo do Senhor, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Quantos dormiram a noite passada e não acordaram? Quantos gostariam de estar aqui nessa manhã e não estão?
Quantos gostariam de ter a oportunidade de mais um dia de fôlego de vida para pedir perdão para aqueles que magoou e não teve oportunidade? Já foi revelado um estudo que aquela pessoa que está no hospital, desenganado dos médicos, a única coisa que ele pede é mais uma oportunidade, mais um dia de vida, para chamar aquele que magoou, para aquele que feriu, para pedir perdão, para partir em paz. Sabe o que que é isso? Para nós, agora no âmbito espiritual, não é você, é o Espírito Santo que fala na tua mente, vai lá, mas não foi eu que errei, não, mas se Deus mandou, vai e obedece para a honra e glória do Senhor. Mas ele pisou no meu calo, eu não aguento isso, mas calma, é na humildade que Deus abre portas e o perdão acontece, milagres acontecem. Mas eu quero uma iniciativa, eu quero uma atitude. E Deus permitiu, irmãos, voltando para a palavra, que Deus permitiu que o povo entrasse na terra prometida. Na terra que mana leite e mel. No entanto, uma coisa que faz toda a diferença, o pilar na vida da igreja, o pilar na vida do crente é buscar o Senhor, guardar a tua palavra, aplicar a tua palavra. Não adianta eu pregar uma coisa e as minhas atitudes não condiz com aquilo que eu prego. Não adianta eu querer demonstrar algo que eu não sou lá fora, porque é o mesmo Espírito que habita em mim aqui dentro, é o mesmo Espírito que tem que fazer a diferença lá fora. Esse Espírito que nos constrange, esse Espírito que nos convence do pecado, esse Espírito que bota o arrependimento dentro do meu coração e do teu coração, não é eu, mas sim é o Espírito Santo de Deus. E não é a posição que você está, porque diante do Senhor somos todos iguais. E a história vai nos dizer que Deus levantou reis, Deus levantou Davi, Salomão construiu um templo bonito, tal. A sabedoria de Salomão, ela era invejada por outros reis, os povos. Israel, Jerusalém, ela cresceu, a fama era tão grande. E do seu rei Salomão, que os outros reis vinham até ele para escutar a tua sabedoria, para pedir conselhos para Salomão, porque ele era um homem diferenciado. Era um homem que pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu para guiar o povo e permanecer o quê? Na tua presença. Quando Salomão terminou, inaugurou o templo, lembra que Deus falou com Salomão: olha, os meus olhos estarão continuamente sobre este lugar, que quando o povo clamar, quando o povo me buscar aqui neste lugar, eu vou responder. Eu ouvirei a tua oração, eu estarei presente, os meus olhos estarão atentos para este lugar. Mas com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? As pessoas deixaram um pouquinho de lado. Salomão começou a oprimir o povo do norte, a colocar tributos, o povo se revoltou e começou a perder o que é a essência do Espírito Santo. Porque o eu começa a crescer, o homem começa a inchar por causa disso, por causa daquilo, por causa do eu.
E aí, tem um certo tempo, um certo momento, eles começaram até construir ídolos, a adorar não a Deus, mas a ídolos. Mas por mais que o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda continuava amando a Israel. E o interessante, sabe o que é? É que quando nos ama, o Senhor nos ama, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Que quando nós estamos na presença do Senhor, ou quando nós nos afastamos da presença do Senhor, o Senhor permite algumas coisas. Algumas lutas, algumas perdas. Para que nós possamos voltar a lembrar do Senhor. E acontece que, às vezes, nós não queremos dar o braço a torcer. Não queremos reconhecer a nossa fragilidade, o nosso erro. E nós quebramos o que é a intimidade. Nós quebramos a aliança com Deus. Mas a promessa ainda continua de pé. E nós caminhamos, nós fazemos muitas coisas e acha que não terá uma consequência. Acha que não terá consequências nas nossas vidas ou no meio da nossa família. Lembra Davi quando pecou? Até a 4ª geração sentiu efeito do teu erro, do teu pecado. Porque quando o teu erro, a tua casa também vai sentir a consequência. A tua geração, a posteridade vai sentir a consequência também. Mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus, em certo momento, levantou a Isaías para advertir ao povo, para falar ao povo e assim, ao povo, olha, o povo me adora de lábios, mas o coração deles está longe de mim. Tem pessoas que ainda não teve encontro real com Deus, tem pessoas que estão na multidão, mas ainda não teve o quê? A atitude de dar o primeiro passo. A renúncia. Sabe o que é renúncia? Eu quero dormir até às 10. Mas 6 horas da manhã eu tenho que levantar, porque às 7 eu tenho compromisso. Eu tenho que trabalhar. Eu quero a bênção, mas eu não quero o abençoador. Eu quero o que Deus faz, mas o que é que eu tenho ofertado diante do altar do Senhor? E Deus levantou a Isaías para falar assim, olha, exorta o meu povo. Fala com eles que eu quero intimidade. Prega o arrependimento. E um certo momento da palavra, do sermão de Isaías, ele fala assim, olha, eles não estão me adorando. Eles estão em pecado. Eles estão se dobrando a ídolos. Mas diz para eles assim que, mesmo que eles façam isso, eu os amo. Eu não quero dizer que o Senhor está passando a mão no pecado, que Ele está te dando uma nova oportunidade para voltar para os braços do Senhor. Pode uma mãe esquecer do filho que mama? Mesmo assim eu não me esquecerei de ti, ó Israel, ó Jerusalém, ó meu povo, porque eu tenho o nome de vocês gravado na palma das minhas mãos.
Ou seja, eu estou dando mais uma oportunidade para você se arrepender, a voltar para a intimidade comigo. E muitas vezes, por você falar a verdade, você é apontado, você é perseguido, sabe por quê? Porque as pessoas não querem renunciar. Sabe o que fizeram com Isaías? Isaías foi enviado pelo Senhor. Isaías entregou a mensagem do Senhor. Sabe o que fizeram com ele? Prenderam Isaías, cerraram ele ao meio, por causa do evangelho. É justo? É justo você, mesmo na sua fragilidade, tentar fazer a obra do Senhor e sempre tem um ou outro apontando o dedo para você? Talvez a pessoa só senta do teu lado, te conhece por aqui, só aqui. Mas ninguém sabe o vale que você passa lá fora. Ninguém sabe as lutas que você e Deus têm travado lá fora. E essa mensagem nessa manhã é para você, para saber que Deus não se esqueceu de você, que a promessa ainda está de pé. Que mesmo que o mundo se levanta, as pessoas se levantam, apontam o dedo para você, calma, que ainda há esperança para a árvore. E de repente Deus levanta Jeremias. Lá em Jeremias 1, Deus fala com Jeremias, Jeremias com 13 anos de idade, um menino ainda. Fala para Jeremias, olha, eu te chamei, te escolhi desde o ventre. Te levantei como profeta entre as nações. Olha, eu vou te enviar. Ou seja, aonde eu colocar você colocar a planta dos meus pés, eu estarei contigo. Quando tu falar, não é você que está falando, mas é minha boca, as minhas palavras na tua boca. Jeremias, cheio da graça do Senhor, cheio da autoridade, foi pregar o arrependimento. O povo se converter, voltar aos caminhos do Senhor. E o povo não queria nada. Até que um abençoado pegou Jeremias, amarrou ele na onde? Na porta do templo. Esbofeteou Jeremias no rosto. Deixou ele dormindo, amarrado na porta, de um dia para o outro. Todo mundo que passava na porta do templo, mas esse aí não era o profeta? Zombaram dele. No outro dia, soltaram Jeremias. E aí, Jeremias, vai continuar pregando? Vou continuar pregando. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Mataram também Jeremias. Só que a promessa ainda está de pé. E até chegarmos aonde nós olhamos aqui em Ezequiel 37, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia, por causa do que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Porque não queria nada com Deus, e o Senhor permitiu que levasse. E Ezequiel estava no meio dessa multidão. Ezequiel, Deus falou com ele, e Ezequiel começou a passar a mensagem do Senhor para o povo se arrepender. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel fazendo a obra,
ele perdeu a pessoa que o incentivava. Quem é a pessoa que incentivava? A tua esposa. Deus permitiu que a esposa de Ezequiel morresse no meio dessa trajetória aí. E Ezequiel, mesmo assim, continuou levando a palavra do Senhor. A história vai nos dizer que Babilônia, quando o povo morria, eles não enterravam. Eles pagavam alguém para não se contaminar, porque tocava num corpo uma pessoa morta, se contaminava também. Então eles pagavam alguém, pegava aquele ente querido, aquele amigo, pegava e levava para o Vale da Esperança e jogava lá, nem enterrava, deixava lá. Porque na liturgia, na crença natural deles, é que o Senhor ainda poderia fazer alguma coisa até o terceiro dia. E quando passava o terceiro dia, acabava a esperança, porque o pai, a mãe, os irmãos, a família, chegava a uma certa distância de 50 metros e ficava olhando lá o defunto, para ver se Deus faria algum milagre. Porque eles acreditavam que a esperança, que a vida estava no tutano, na coluna daquele morto. Como passava o terceiro dia, morreu. Acabava a esperança, Deus não fez o milagre. E aí, quando nós chegamos em Ezequiel 37, quando fala desse vale de ossos secos, é referente a isso, como Babilônia, que representa a morte espiritual do povo. Que Deus pega o profeta Ezequiel, faz uma translação com ele e mostra para ele, olha, Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Isso representa o meu povo, que eles estão mortos espiritualmente. Talvez no âmbito hoje, tem muitas pessoas que estão carregando a Bíblia, mas espiritualmente já não tem mais intimidade com Deus. Já adora a Deus apenas de lábios, mas o coração já está longe. Ele pode até ir para o culto, mas ele já não quer ter intimidade. Ele não quer mudança. Ele não quer transformação. Ele não quer ter renúncia. Porque o evangelho é um evangelho de renúncia. Para que o Senhor venha crescer e fazer a obra em mim, eu preciso renunciar à minha vontade. Eu preciso renunciar ao meu querer. Eu preciso renunciar àquilo que está dentro de mim. Sabe por quê? Porque aquilo que vem dele é maior do que eu preciso. E aí o Senhor fala para Ezequiel, olha Ezequiel, dá uma olhadinha aí. Você acha que tem jeito, Ezequiel? Aos olhos humanos, não. Mas para os olhos espirituais, ainda há uma saída. Talvez a situação que nós estamos vivendo, talvez não tenha saída. Talvez aquela pessoa, as pessoas falam, digam assim para ela assim, olha, não tem mais jeito. Talvez é o vale de ossos secos, mas a palavra continua sendo do Senhor. Aí você vai me dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Então eu vou testificar algo aqui para você. Porque tu acha que muitas vezes o pregador, o cantor, o levita, ele só prega, mas ele não vive. Eu nasci num berço evangélico. Minha mãe é missionária, minhas irmãs são missionárias. Eu nasci, trilhei um caminho ao qual eu fui muito bem ensinado. E muitas vezes você está na presença do Senhor, pela misericórdia e pela graça. Eu prego desde os 14 anos.
Mas tem coisas assim que a gente não entende. Mas quando o Senhor fala assim, calma, que a minha basta-te graça. Calma. E aí, às vezes, nós temos que passar por algumas coisas para a gente entender que o agir de Deus, o querer de Deus é diferente do nosso. Um ano antes de vir para cá, para Londrina, eu passei por uma experiência, minha família passou por uma experiência. Fomos almoçar na casa da minha irmã mais velha, meu cunhado de 44 anos. No, minha irmã missionária, minha sobrinha pequenininha, indo para os caminhos do Senhor. Almoçamos no domingo com ele, como se fosse hoje. Fomos lá, tal, almoçamos, fomos para casa. Na segunda-feira eu estava indo para o serviço, passei por ele, bem forte, pensa num quase 2 metros de altura, 4x4, fazendo academia e tudo mais. Aí, de repente, na sexta-feira, tinha acabado de chegar do serviço, tocou o telefone e minha mãe atendeu. Aí eu não entendi direito o que era, falei assim, ó, atende aqui. O telefone tocou, o irmão do meu cunhado falou assim, ó, João morreu. Falei, como assim? Morreu. Chegou do serviço, passou mal, meia hora depois, deu nem tempo. Aí, eu não questionei com Deus. Mas eu fico pensando o seguinte, minha sobrinha, que era grudada com ele, cozinhavam junto, brincava com ele. Como que você vai explicar para uma criança que ela não vai brincar mais com o pai, cozinhar mais com o pai? Qual que é a oração de um ungido de Deus que vai chegar diante do Senhor? Por quê? O que você vai questionar com o Senhor? E quando você ora para o Senhor, Ele faz só assim para você, ó. E aí? Você que louva, você que prega, você que está no caminho do Senhor há tanto tempo, o que vai passar na tua cabeça? Mas aí vem o Senhor e fala assim, eu estou no controle de tudo. Eu acalmo a tempestade. Às vezes você tem que perder algo para você ganhar outros. Às vezes você não quer entrar no caminho, mas Deus te coloca numa situação e faz você entrar pelo caminho, porque Ele não quer te perder. Às vezes você vai ter algumas perdas no meio do caminho, mas o campo no âmbito espiritual é quando você perde, do campo espiritual você ganha. Que quanto mais pequeno você for no âmbito espiritual, mais prazer Deus vai ter de te usar. Quanto mais pequeno, às vezes as pessoas não entendem, mas Deus entende. Lembra da palavra que eu falei no começo da mensagem? Qual era mesmo? Qual era mesmo? Ainda há esperança. E a segunda é, Deus não desistiu de você. Essa mensagem aqui, nessa manhã, não é para você que acha que é perfeito. Essa mensagem é para mim e para os muitos que estão ouvindo, que vão ouvir através da live, e que estão aqui neste meio, que é imperfeito.
que todos os dias dobra o joelho, pede perdão para Deus e que está de pé pela misericórdia do Senhor. Que reconhece que sem Deus não é nada, que não faz nada, que não existe, que não subsiste, se a presença do Senhor não for na vida dele. Essa mensagem é para você que é pequenininho diante da presença do Senhor, mas que quando dobra o joelho, Deus ouve a tua oração dos céus. Essa mensagem é para você que muitas vezes está ferido por palavras, por coisas que aconteceram no passado e te fere, está guardada aí dentro do teu coração. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra. É um momento de cura. É o momento de virar a página. Que ainda há esperança para você, ainda há a promessa está de pé. E calma. Calma com aqueles que tentaram apagar ou ofuscar o teu brilho. Porque a chama que Deus acende, ninguém apaga. A promessa que Deus fez a mim e na tua vida, não há homem, não é inimigo que possa deter o operar e o agir de Deus. Aquela promessa, aquele sonho que Deus prometeu para você, ainda está de pé. Ah, mas se passaram tantos anos. O tempo é de Deus. Você sabia que até no meio da tempestade há um propósito? A tempestade ela não vem apenas para balançar o teu barco, para você lembrar do Senhor. A tempestade ela veio também para tirar as coisas que não pertencem a Deus. Para tirar do lugar, para depois passar a vassoura, tirar tudo e jogar fora. Porque o que tem que prevalecer é aquilo que Deus quer na minha, na tua vida e nos nossos caminhos. Lembra aquele amigo que se afastou, você não sabe nem como? Então, vou te dizer, foi Deus que tirou. Porque se não te acrescenta, não te aproxima de Deus, não é amizade para você. Às vezes você entrou nessa manhã para receber uma mensagem e eu falei para minha esposa, hoje o Senhor vai sacudir esse lugar. Mas às vezes o Senhor desce fogo do céu igual a Elias. Às vezes o Senhor abre o mar. Mas às vezes o Senhor também fala com Elias dentro da caverna. E às vezes você que está sem força, que está deitado debaixo do zimbro, no deserto. O Senhor se apresenta, coloca água e pão e fala assim, come e bebe, que grande ainda é a jornada. Tá entendendo? Meu amigo vai. Vamos lá? Tá entendendo aí? É que muitas vezes, sabe aquela feridinha que você machuca e que nasce aquela casquinha? Aquilo lá ainda não está curado. Aparentemente está, mas é preciso tirar para que Deus venha completar a obra. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele trabalha de diversas formas. E muitas vezes não é o inimigo, não é o adversário. É o Senhor tratando ou criando uma situação para trabalhar na tua vida. Eu disse uma vez, um amigo meu, até essa semana, ele mandou uma mensagem para mim.
Ele estava com o pé na igreja e no mundo, na igreja e no mundo. Aí um dia Deus chegou para ele e falou assim: "Ó, entra pelo caminho, senão eu vou tocar naquilo que tu mais ama". O que que era? A filhinha de 3 aninhos, coisa mais linda. Ou seja, Deus tem as formas de trabalhar. Fique em pé neste momento. Vamos orar neste momento. A promessa ainda está de pé. E vamos orar. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. E é você e Deus. Como é que você chegou aqui? Imagina aquilo que tem ofuscado o teu brilho, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que talvez tenha atormentado você, coisas que você fez anos atrás e você mesmo não se perdoou. Aquela palavra que muitas vezes te feriu daquela pessoa que você mais amava. Você conversa, tudo bem, mas ainda está aqui dentro. E às vezes você fala assim: olha, não tem mais jeito. E o Senhor restitui, o Senhor trabalha, o Senhor quer fazer tudo novo. E nessa manhã você está aqui porque Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir, porque por mais que Ele seja onisciente, onipresente, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o seu pedido de filho, de servo. Por mais que nós não sejamos merecedores, por mais que você andou errado, por mais que você fez coisas que você se envergonha, mas Ele tem o poder de perdoar. Para você viver um novo, para você ser diferente, para você apagar o passado e hoje brotar um novo de Deus na tua vida. Aquilo que acusava a tua consciência, o teu pensamento, que o adversário jogava a serva assim, você não vai conseguir. Ela cai por terra hoje. Ela vai cair por terra hoje, sabe por quê? Porque nós iremos louvar, nós iremos orar aqui. E quando você orar, quando você louvar, as barreiras elas vão cair. Que um milagre vai ter que acontecer na minha, na tua vida, mas depende de mim. Porque o Espírito Santo, ele é um espírito educado. Você tem que convidar, você tem que abrir a porta para ele entrar em teu coração. Ele não se esqueceu, ele te ama, mas para ele fazer a obra, convida ele.